Olá, pessoal! Aqui é a Berenice Danck e hoje do meu lado eu tenho o Silvio Teixeira Neto, que é parte da equipe da Danck Consultoria e Treinamento e me ajudou a analisar Klabin e Suzano do ponto de vista de suas práticas de hedge e uso de derivativos. A gente pegou os números do quarto trimestre que foram divulgados recentemente e analisamos a exposição cambial que a empresa tem, os fluxos de caixa sujeitos à variação cambial e como a empresa faz a sua proteção, usa derivativos para fins de hedge. E é isso que a gente vai compartilhar com você agora. Bem, então a gente preparou um material só para ajudar você a acompanhar melhor o nosso raciocínio. Vou compartilhar aqui na nossa tela e a gente vai comentando com você. Vamos falar em primeiro lugar de Suzano. Bem, Suzano, a gente já teve a oportunidade de, aqui no canal, comentar as práticas de hedge e entrevistar o CFO no segundo trimestre, né? Marcelo Batti veio dividir conosco as práticas de hedge deles e esclarecer algumas dúvidas que surgiram para os investidores. Por quê? Suzano, gente, tem uma dívida em dólar bastante elevada do ponto de vista do seu volume. Vamos lembrar que é uma companhia muito grande, é uma companhia de bilhões. Então, essa dívida tem a ver com uma necessidade importante de investimento em CAPEX que a companhia possui. A questão é que essa dívida é dolarizada. Em momentos de alta do câmbio, isso vira muita despesa de variação cambial. Esse excesso de despesas financeiras acaba prejudicando o lucro, né? E em alguns casos acaba dando prejuízo. Então, a história vai por aí, mas tem alguns detalhes que a gente quer compartilhar com você. Silvio, conta pra gente um pouquinho o que você viu dessas principais linhas operacionais aqui na nossa análise, por favor. Focando em Suzano, por Bom, enquanto. vendo as linhas principais, como receita, contas a receber, contas a pagar, os empréstimos, a gente vê que, como você já falou, a linha de empréstimos, a gente vai discutir mais para o final, ela é realmente a que mais sofre impacto da variação cambial. Olhando essa tabela que está sendo mostrada agora, a gente vê que no ano de 2020, a, a Suzano terminou o ano com prejuízo, mas se a gente olhar apenas para os números do quarto trimestre, ela teve ela teve um crescimento maior comparado com o quarto trimestre do ano de 2019. E a gente vê que a questão de derivativos dela foi bem impactado por conta da variação cambial do ano de 2020, por conta do coronavírus, onde a variação do dólar teve uma grande variação, né? E isso acabou impactando ela negativamente no ano. É interessante porque esse movimento que a própria ação da Suzano fez no mercado, né, teve uma valorização expressiva, saindo de R$ 45 em setembro, chegando a R$ 75 em fevereiro de 2021, né? Essa valorização toda, ela tem a ver com um movimento de geração de caixa operacional, de investimentos e também de captações financeiras muito bem sucedidas, ligadas à sustentabilidade que a companhia faz. Então, quer dizer, é uma empresa que de fato vem trazendo, vem ganhando um olhar positivo dos investidores a despeito dessa questão, né, do quanto a variação cambial adversa impacta a sua dívida. E é importante a gente salientar, pessoal, que a empresa usa sim derivativos, tá? Ela tem derivativos para se proteger dos efeitos da variação cambial, tanto no seu caixa quanto no seu resultado contábil, mas o foco dessas proteções, né, que aqui até são mencionadas NDFs, opções e swaps, principalmente aqui os NDFs e as opções, são usados para os hedges de curto prazo, pensando em proteger as receitas e o resultado da companhia de curto prazo. E, nesse sentido, a maior parte das vezes a empresa vende um NDF ou usa opções de modo a se proteger da queda da taxa de câmbio. Então, até surgiu uma dúvida aí, algumas pessoas me perguntaram no segundo trimestre, né? Puxa, como assim Suzano fica vendida no derivativo? Ó, gente, atenção, não é como em ações, né? Que
você pode vender a descoberta. Não, no mundo de derivativos, ficar vendido significa se proteger da queda de um preço, de uma taxa de câmbio. No caso aí, a Suzano se protege da queda da taxa de câmbio justamente porque ela é uma exportadora, uma geradora de recebíveis dolarizados, e se o câmbio cai, esses recebíveis viram menos reais. E é justamente porque ela tem esses recebíveis de exportação que ela toma dívidas em dólar de longo prazo. As parcelas dessa dívida de longo prazo, elas serão pagas ao longo de muitos meses e muitos anos. Portanto, essa variação cambial que impactou o resultado não impacta o caixa. E quando a gente lê as notas explicativas, a gente vê ali em vários momentos, né, que a empresa destaca isso, né, que ela vai mostrando esses efeitos aqui dos derivativos e vai salientando que isso é contábil, né, que isso é uma marcação a mercado, que isso é um efeito que não afeta o caixa. E do ponto de vista do caixa, a empresa consegue sim capturar essa variação cambial, pelo menos no curto prazo, na medida em que ela gera recebíveis de exportação, que ela tem caixa dolarizado e assim por diante. Tá? Então, esse efeito que preocupa, né, e quando a gente olha a análise de sensibilidade, né, quando a gente olha como é que a companhia como um todo reage em movimentos de alta de câmbio, tem a ver justamente com a forma como essas dívidas de longo prazo devem ser registradas na contabilidade. Né? Então, por exemplo, aqui na abertura de empréstimos e financiamentos, a gente percebe aqui, né, um volume bastante expressivo de dívidas dolarizadas, mas com prazos muito longos, que, portanto, a ideia, né, é que essas dívidas elas vão gerando um hedge natural com as exportações. Só que as exportações, elas ainda não estão no balanço, né? Elas ainda não estão lá no contas a receber. E a dívida já está lá registrada no passivo. Então, esse passivo vai ficando maior em reais, porque ele é dolarizado, né? E aí, quando o câmbio sobe, ele fica maior em reais. E esse efeito foi menos intenso, não foi tão forte agora no quarto trimestre. Ele foi mais forte no segundo tri, que foi justamente quando a gente, né, se assustou e ficou ali tentando entender em mais detalhes o que estava acontecendo. Bem, para finalizar, Suzano, o último ponto que eu acho que vale a pena, né, a gente conversar, comentar aqui com quem nos ouve, Silvio, é um tipo de derivativo, na verdade, uma estrutura com dois derivativos que a Suzano usa, que é esse famoso Zero Cost Collar. Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho como é que funciona a estrutura da operação, né? Nesse caso, a empresa combina duas opções. E é por isso que aqui ela coloca assim, ó, strike range, né? Range é um intervalo e o strike é o preço de exercício dessa opção. Então, nesse caso, a Suzano combinou uma opção que o preço de exercício é 4,27 com uma outra em que o preço de exercício é 4,76. E assim por diante, percebam, né, que os números vão variando de acordo com o vencimento, com o prazo dessas operações. Percebam que quanto maior é esse prazo, maior também é o strike, e isso tem a ver com a curva, né, de real dólar, que é uma curva via de regra ascendente e seguirá assim enquanto a taxa de juros em reais for maior do que a taxa de juros em dólar. Então, prazos mais longos têm uma taxa de câmbio mais elevada, mas é sempre um range, é sempre um intervalo. E no caso aí, gente, esse zero cost, ele é parecido com o NDF, ele é parecido com a ideia de que eu estou fixando uma taxa de câmbio futura que traz uma previsibilidade para esses meus recebimentos, porque aqui a Suzano também fica vendida nessa estrutura. Só que aqui, em vez de ter um único ponto, uma única taxa de câmbio, tem duas. Então, nesses intervalos, você tem um conjunto de situações possíveis. Quais são elas? Bem, no meio dos dois strikes, nada acontece. A Suzano nem paga, nem recebe, né? Seria um ajuste zero no vencimento dessas operações. Já quando a taxa de câmbio fica abaixo deste nível inferior, a Suzano recebe, que é a ideia de se proteger da queda da taxa de câmbio. Por outro lado, quando o câmbio fica acima do nível superior, a Suzano paga. Mas vamos lembrar que quando a Suzano paga na operação de Zero Cost Collar, e isso é um derivativo para proteção, para hedge, significa que as exportações estão gerando mais reais do que este nível aí fixado. E aí, gente, eu tenho um encontro de contas entre o resultado financeiro e o resultado operacional.
tá? Então, isso é sim um hedge. Eu já comentei aqui, eu comento de novo, que não é talvez o meu preferido, eu gosto do bom e velho NDF, né? Mas é sim uma estrutura que tem sido feita não só pela Suzano, mas por outras empresas listadas que a gente já comentou e ainda vai comentar, né, que estão soltando os resultados do quarto trimestre. Bom, então, gente, além dos zero cost, Suzano também faz NDF e também faz swaps. E estes swaps, ó, vejam que ela faz aqui a abertura para nós, né? Eles têm a ver com taxas de juros, tanto em reais quanto em dólares, mas, via de regra, são swaps que são feitos para dolarizar o endividamento. Então, mesmo aquelas situações em que a Suzano consegue uma linha de financiamento interessante em reais, ela dolariza esse dinheiro através dos swaps, tá? Pensando justamente na ideia de que ela é uma empresa eminentemente exportadora, geradora de recebíveis e caixa em dólares, e aí vai então acontecendo um hedge natural quando ela toma a dívida em dólar, tá? Bom, a grande questão é como é que isso vai impactando o lucro ao longo do caminho, e a única má notícia que a gente tem nesse sentido é que se esse impacto é muito forte, quer dizer, se o câmbio sobe muito, traz muita despesa financeira, isso acaba prejudicando o lucro e não sobra lucro para pagar dividendos, tá? Então, quando a gente olha os últimos meses, a evolução da ação tem sim uma variação muito interessante na preço da ação, tem ganho de capital aí para quem comprou, por exemplo, em setembro, mas o dividendo, né, fica prejudicado por esse efeito da variação cambial, tá? Dá para fazer diferente? Bom, tem alguns caminhos possíveis. Dá para pensar na adoção de um hedge accounting, que poderia, em parte, mitigar esse efeito, mas é um caminho que, a princípio, a empresa comentou conosco que não tem intenção de adotar, né? Ou dá para, eventualmente, pensar outros caminhos possíveis em relação ao hedge. Recentemente, a empresa revalidou a sua política de hedge, então, por enquanto, a gente não deve ver nenhuma mudança nessa prática. Combinado? Muito bom! Então, essa é Suzano. Agora, vamos falar de Klabin? Vinícius, também é interessante mostrar como que, se não fosse, né, a pandemia do coronavírus, não, esse impacto da exposição cambial não teria sido tão grande e talvez o crescimento da Suzano teria sido ainda maior, né? Porque analisando só o quarto trimestre, a gente vê que, comparado com 2019, cresceu, mesmo tendo passado por um ano bem complicado. E realmente o prejuízo ter ficado tão grande foi só por conta da exposição, que as dívidas delas são, grande parte das dívidas são dolarizadas, né? Sim, você tem toda a razão. Do ponto de vista operacional, a companhia, né, vem fazendo bonito ao longo dos trimestres. Sim, sim. Sem dúvida. Ok, então vamos lá falar um pouquinho de Klabin. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Klabin, preparamos aqui também uma análise para dividir com vocês alguns pontos que destacamos, sempre focando as questões relativas à exposição cambial e ao uso de derivativos, né, que é o nosso foco também aqui na Dunk e no nosso canal. Então, gente, o que é interessante da gente destacar? Bom, também é uma companhia exportadora, mas quando a gente compara as duas, tem menos receita de exportação aqui na Klabin do que tem na Suzano, né? Então, quando você olha em termos de volume, em termos de receita gerada, a gente tem aqui, ó, tem mais ou menos um meio a meio. Ou seja, não é uma companhia tão dolarizada quanto a Suzano do ponto de vista dos recebimentos. Por outro lado, quando a gente olha para o endividamento, aí sim também é um endividamento dolarizado. E interessante que a Klabin, assim como a Suzano, também tem por hábito fazer swaps, fazer nessa troca das taxas de juros das captações em reais por dólar. Então, quer dizer, ela dolariza as captações dos empréstimos tomados em reais. Então, ela também adota essa ideia de fazer um hedge natural entre os financiamentos dolarizados e os recebimentos de exportação, mas o que a gente percebe é que aqui, digamos, tem menos hedge natural, justamente porque as receitas não são eminentemente exportadoras, como acontece no caso de Suzano. Quando a gente olha aqui para o endividamento, percebam que moeda estrangeira
a gente está falando aqui de 18 bilhões, enquanto moeda nacional são 5, 5,5, e a gente tem aqui as situações relacionadas, né, aos swaps, que estão sendo usados justamente para dolarizar esta parte que está em reais. Então, por exemplo, ela fez uma captação de debêntures, que é atrelada ao CDI, foi lá e swapou isso para dólar. Né? E ela vai, inclusive, trazendo e reportando de maneira detalhada toda essa dolarização do endividamento. Bem, a princípio, gente, nós não achamos muitos detalhes sobre algum tipo de prática de hedge de curto prazo. O que nós encontramos nas notas explicativas e também nessa nota aqui em que a companhia explica sobre como ela gerencia seu risco de mercado e sua exposição à variação cambial, essa exposição líquida, né, em que a gente percebe que aqui o grande peso dolarizado é da linha de empréstimos e financiamentos. Você percebe que a companhia tem sim outras linhas dolarizadas, mas ela até coloca, né, que ela não tem derivativos contratados para proteção da exposição cambial no fluxo de caixa. Né? Isso a gente transcreveu aqui da nota explicativa de fatores de risco da Klabin, quarto trimestre de 2020. Então, nossa conclusão aqui, né, Silvia, é que não tem hedge de curto prazo, tem só esses swaps aí dolarizando a dívida. Silvio, tem mais algum ponto aqui de Klabin que te chamou a atenção, que você acha que vale a pena a gente comentar com quem nos ouve? Eu acho que, bom, é bem parecido, ela segue mesmo o mesmo caminho da Suzano, né, em relação nos grandes empréstimos dolarizados. As duas têm mais de 75% do empréstimo financiamento dolarizado. Mas, que nem você disse, é que os outros pontos ela é um pouco menos dolarizada. Então, o impacto na receita e no contas a pagar é um pouquinho menor, mas continua, bom, nos empréstimos é o mesmo, né? Até para dividir com quem nos ouve um pouco do que a gente vê em relação a práticas de outras companhias listadas na B3, a gente percebe que muitas procuram um balanço entre o endividamento em dólares e em reais, justamente fazendo com que esse endividamento converse com os seus recebimentos e com sua geração de caixa. Então, empresas como a Klabin, por exemplo, que tem parte do recebimento aqui em reais e parte em dólar, muitas vezes também mantém este endividamento assim, parte em reais, parte em dólar. E isso ajuda a reduzir o impacto de despesas financeiras, despesas de variação cambial, quando a gente tem movimentos de alta de câmbio. Né? Então, acho que essa é uma sugestão aí que talvez a gente possa deixar, não só para a própria Klabin, mas para outras empresas e outros financeiros que também usam aqui as nossas análises, né, e o nosso olhar sobre essas práticas de hedge para se inspirar e pensar em práticas para suas companhias. Bem, Silvio, quer deixar aí algum recadinho final para quem nos ouve, para quem está aqui nos prestigiando no Dunk Entrevista? Acho que continuar assistindo, seguir um canal, com certeza. Continuar assistindo os vídeos, que tem bastante vídeo interessante. Muita análise, muita entrevista com os CFOs. Tem bastante coisa para aprender aqui, vendo seus vídeos. E te agradecer bastante por poder ter participado, né? Vamos analisar mais empresas, mostrar mais para as pessoas como que as empresas usam, né, os derivativos e como que elas fazem os hedges delas. Muito interessante. Silvio, que está participando na Dunk de projetos de consultoria justamente para mapear a exposição cambial, de desenvolver práticas e políticas de hedge em empresas não financeiras, não só listadas, mas também empresas fechadas e que estão preocupadas com essas práticas e que usam aqui esses nossos vídeos para se inspirar. Né? Essa é a nossa grande intenção, gerar aprendizado, gerar conhecimento e inspirar financeiros. E, aliás, deixamos aqui também o convite para o CFO, ou enfim, o pessoal da área financeira e de gestão de riscos da Klabin, se quiser vir aqui conversar conosco, comentar mais sobre suas práticas, estão mais do que convidados, vai ser um prazer receber vocês aqui. E Marcelo, CFO da Suzano, se quiser voltar, comentar de novo, enfim, nos atualizar das práticas,
estar sempre aqui com o nosso espaço aberto. Obrigada, gente. Olha, se você gostou aqui da nossa análise, curte esse vídeo. É super importante para a gente saber se você gostou. E, claro, né, a gente se inspira para fazer ainda mais desse tipo de análise a cada divulgação de resultado. Então, curte, se inscreve no canal que logo mais tem mais novidades. Obrigada. Fica bem. Tchau, tchau.